polícia procura 13 homens que invadiram o terminal de carga do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e roubaram R$800 mil em equipamentos eletrônicos. Os bandidos renderam seguranças e funcionários da central de distribuição da TAM ontem de manhã e usaram um caminhão para levar celulares e tablets. Os equipamentos seriam despachados para lojas em todo o país. A polícia apreendeu parte da carga em uma favela na Zona Sul. Até agora, ninguém foi preso. O missionário Davi Miranda, fundador da igreja Deus é Amor, foi enterrado hoje no cemitério do Horto, na zona norte de São Paulo. Ele morreu sábado aos 79 anos, vítima de um infarto. A igreja Deus é Amor foi fundada em 1962. Tem mais de 800 mil fiéis e 22 mil templos pelo Brasil e em 136 países. O motorista de um ônibus não conseguiu frear e bateu em outro ônibus e em 11 carros na Avenida Paulista. Ele ainda jogou o veículo em cima do canteiro central, mas não conseguiu evitar o acidente. A avenida ficou congestionada no sentido bairro. Ninguém ficou ferido. A Justiça Federal suspende o leilão de 5 carros de Eike Batista, marcado para quinta-feira. E a Corregedoria vai investigar a conduta do juiz do caso, que estava usando um dos veículos de luxo do empresário. Os 5 veículos estão avaliados em quase R$1.800.000. O mais valioso é essa Lamborghini, com lance inicial de R$1.600.000. Os carros foram apreendidos para garantir o pagamento de indenizações, caso o empresário fosse condenado em ações que responde por crimes contra o mercado de capitais. Atendendo a um pedido da defesa de Eike Batista, o desembargador Missô Azulay suspendeu o leilão, considerando que os veículos não correm o risco de perder valor nem de deteriorização. Hoje, o juiz Flávio Roberto Souza, que determinou a apreensão, foi flagrado chegando à sede da Justiça Federal com o Porsche Cayenne de Eike. O carro não estava na lista do leilão. Há 2 semanas, o juiz pediu autorização ao Detran para que os 2 carros do empresário passassem a ser utilizados pela Justiça Federal. Entre eles, o Porsche, que estava guardado na garagem do prédio onde o juiz mora. A Corregedoria abriu um processo para apurar o caso. O magistrado já responde a uma ação que contesta a sua legitimidade para permanecer à frente do processo contra Eike Batista. Luiz Flávio, o juiz também estava com uma Land Rover do filho do Eike Batista lá na garagem. Esse caso desse juiz, Luiz Flávio, ou o caso de penhorar os bens, já leiloar os bens de uma pessoa que ainda não foi julgada, isso pode? Não, não pode. Não pode. O juiz errou. Eu fui juiz 15 anos, portanto, vou falar agora de experiência que eu vi dentro da magistratura. De modo algum, não tem lei nenhuma que permite juiz usar os bens ali, salvo casos de drogas, tráfico de drogas. Aí tem algumas normas específicas que você pode usar. Mas tem que ter autorização de outro juiz. Ele não podia, do processo, ficar usando os bens. Então, não pode. Então, o que nós estamos vendo ultimamente, um juiz dá uma carteirada no Rio e prende indevidamente. O outro usa carro que está apreendido com ele. Um juiz prende funcionário de companhia aérea porque perdeu o voo. O outro juiz fica com o processo da gaveta e dá prescrição. O outro juiz é afastado das funções porque o tribunal não concorda com as decisões dele. Então, eu vou colocar nessa sua fala, o Enio Torres Granel, a atitude do juiz é uma pista do nível de pessoas que temos no nosso judiciário? Não. Ou não podemos generalizar? Não, eu não generalizaria. Não. A história é a seguinte. Isso aqui, tudo isso que nós estamos vendo aqui agora, não é novidade nenhuma dentro da carreira da magistratura. Eu vi coisas muito piores. E o CNJ já afastou mais de 100 juízes e já colocou os juízes para fora da carreira. Portanto, o Brasil inteiro tem juízes preparados e não é de hoje, nem é questão de idade, é jovem. Não, sempre teve problemas. Magistratura, como todas as instituições, sempre teve problemas. Hoje, tudo se divulga mais. A questão é essa, de qualquer maneira, todos que agem ilegalmente devem ser punidos, evidentemente. Mas essa questão que eu te perguntei, pode leiloar os bens de uma pessoa que ainda não foi julgada? Não, pode. Mas se essa pessoa não chegar a ser condenada? Aí o dinheiro do leilão, ele fica depositado em depósito judicial, depois absolvida, o depósito é devolvido para ele.
Então, leiloar bens no curso do processo está perfeitamente possível. A lei possibilita, né? No final, devolve se ele for absolvido. Renato. Eu só quero comentar uma coisa, quer dizer, tanto esse exemplo quanto os dos outros juízes que agiram mal e que o Luiz Flávio mencionou, o que me choca não é só o que eles fazem, é o fato de que eles fazem isso à luz do dia, eles não sentem vergonha de fazer isso. Quer dizer, quando um juiz pensa que ele pode prender os empregados de uma companhia aérea simplesmente porque ele perdeu o avião, ou quando o juiz sai com um carro que não é dele, que não, enfim, que não poderia guiar, o fato dele achar que ele pode fazer isso simplesmente porque ele tem poder, é uma coisa muito preocupante. Quer dizer, que faz parte de um perfil de classe alta no Brasil. Faz parte de um perfil que, obviamente, não é de todo mundo, nem da maior parte das pessoas que têm dinheiro no Brasil, mas é frequente, isso é, de certa forma, estimulado pela nossa cultura. Então, esse é um ponto que nós temos que mudar radicalmente. Quer dizer, se a gente tem um balanço que é bom ter desses últimos anos, tanto da inclusão social promovida desde o governo Lula, quanto das manifestações de 2013, que também expressam descontentamento já com os governos petistas, além dos tucanos, o balanço o país não tem mais paciência para esperar muito tempo todo esse tipo de coisa. Então, coisa de arrogância, prepotência no poder, etc., era bom acabar logo. E o problema disso é que dificilmente as pessoas que estão no poder legislativo, executivo, judiciário se apercebem disto. Elas têm muita proteção. Eu acrescentaria algo que, para mim, causa um vivo incômodo, os ministros supremos julgando com aqueles rapazes que servem só para servir a eles, que empurram as cadeiras deles. Quer dizer, eles não têm condições de sentar-se eles próprios, sozinhos. Isso tudo transmite à sociedade uma coisa que é muito escandalosa mesmo. Quer dizer, há pessoas que se acham melhores que as outras. É então, que a escravidão não acabou ainda, né, Renato? Dá a sensação. Ou você pensar, a velha distinção que Roberto da Mata fez, que no Brasil a gente fala, sabe com quem está falando? E o americano diz, quem você pensa que você é? Se uma pessoa que toma esses atos, adota esses atos, quem ela pensa que ela é? Pensa que ela é melhor que os outros? Nós que estamos aqui somos melhores que os outros? Não somos. O Rubens Crevelone aqui, ainda que seja legal, é imoral um juiz usar bem confiscado. Sem dúvida. É evidente. O juiz Flávio Roberto de Souza disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O Ministério Público Federal denunciou o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Nestor Cerverol, o lobista Fernando Soares e um advogado uruguaio por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Nestor Cerverol é acusado de usar uma empresa de fachada no Uruguai para lavar o dinheiro da compra de um apartamento de 7,5 milhões de reais em Ipanema e receber dinheiro ilícito. Outro investigado na operação, o doleiro Alberto Youssef, acusou em delação premiada o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello de receber 3 milhões de reais de propina. O dinheiro seria referente a um contrato de 300 milhões da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, e teria passado por um intermediário. O ex-presidente nega a acusação. Na semana passada, o Ministério Público Federal já tinha entrado na Justiça com 5 ações de improbidade contra empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. As ações cobram das empresas quase 4,5 bilhões de reais. A maior parte do valor envolve indenizações por danos morais. Em matéria de improbidade administrativa, tem que haver, em primeiro lugar, prova da existência do dano, ainda que se fale em dano moral. Tem que desenvolver uma argumentação e apresentar uma série de elementos a serem considerados pelo juízo para que ele se convença que, para além de um dano de ordem patrimonial, tenha havido um dano moral. A reparação do dano deve ser a mais ampla e integral possível. Por isso, ela não pode, sempre que envolver outros fatores, se restringir exclusivamente aos danos patrimoniais. Sempre que houver danos morais, a reparação deve tentar, tanto quanto possível, de fato indenizar ou recompor aquele prejuízo causado. Essa ação específica, ela atinge dano moral, né? E não só dano material, é isso? Agora, por quê? O Ministério Público propôs uma reparação de danos frente a várias empreiteiras, 4 bilhões e 700 milhões. Tem ali prejuízos materiais dos danos efetivos que eles causaram no ato de corrupção. E agora a novidade que o Ministério Público apresenta é cobrar também danos morais, ou seja, é reparar essa ofensa
que se faz no ato de corrupção a toda a coletividade. Então, neste sentido, é uma inovação, é algo que vai ser discutido, vamos ver se a justiça vai dar ou não, mas é bastante inovador esse tema. E isto nos Estados Unidos é muito comum, e nós estamos vendo a cada dia a norte-americanização da justiça brasileira. A delação premiada é um retrato fiel do que eles chamam lá de plea bargaining, ou seja, a barganha na hora do delito. Então, nós estamos nos norte-americanizando em alguns aspectos. Este é um deles. E acho que essa questão é muito interessante, o dano moral, porque, pelo que eu entendi, é um crime contra a República, entendido como uma coisa pública contra o bem comum. E um dos grandes problemas da sociedade brasileira é a tendência à patrimonialização, a encarar o bem público como o bem privado. Quer dizer, um juiz que pega algo que está sob tutela do bem comum da República e faz uso privado desse carro. Ou alguém que é diretor de uma empresa pública ou de economia mista e faz uso privado, desviando grandes fortunas. Então, acho que nós temos que sair um pouco da ideia de corrupção é furto para a ideia de corrupção é um crime muito mais sério do que furto. É um crime que alveja a essência mesmo do viver juntos. Porque ele pega o dinheiro que nós colocamos em comum, o projeto que temos em comum de fazer uma sociedade decente e vai contra isso. Aí é aquele momento que nós vimos sempre repetido de políticos envolvidos no processo. O processo da Petrobras, a cada dia, o William vai nos assustando cada vez mais. É impressionante como que ele acabou se alastrando. Agora, o Collor de Mello, acusado de ter recebido 3 milhões. Collor de Mello, o homem que sofreu impeachment, a sociedade inteira foi para a rua para pedir o impeachment do cara. Ele perde o mandato, fica alguns anos fora, já é reeleito 2 vezes senador. Escuta, esse virou político profissional. Contra isso, nós temos que bater. Nossa tese é de que não temos mais que admitir político profissional. Ou seja, depois de um tempo, saia da política. Ou seja, saia do mundo corrupto que nós temos. Então, está lá o nosso site, Fim do Político Profissional. Conto com você, baixe sua ficha. Está na hora, a reforma política começou hoje. Hoje houve a primeira reunião lá na Câmara dos Deputados. Começou hoje. É hora de nós manifestarmos. Baixe sua ficha e vamos coletar assinaturas. Fidopoliticoprofissional.com.br. Fidopoliticoprofissional.com.br. Emilson Nunes Costa aqui está me dando uma notícia que o William, a agência Mood, acaba de rebaixar a nota da Petrobras, fazendo com que seja mais cara a sua alavancagem no mercado. Realmente, a Moody's, ela rebaixou a nota de risco da dívida, foi rebaixada de BBA3 para BBA2. A Moody's, agora, a agência tem lá um grau de risco, a empresa passou a ter um grau especulativo. Boa informação, Emilson. No Rio de Janeiro, um ato em defesa da Petrobras terminou em pancadaria entre militantes pró e contra o Partido dos Trabalhadores. A pancadaria aconteceu na calçada do prédio da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro. Militantes do PT e da Central Única dos Trabalhadores foram surpreendidos por um grupo que denunciava os desvios na estatal. A briga só terminou quando o policiamento foi reforçado. E um escândalo de propina abala a Inglaterra. 2 destacados políticos aparecem em uma gravação pedindo dinheiro em troca de favores. Os vídeos foram divulgados num documentário chamado Alugam-se Políticos e provocou um escândalo no país há 3 meses das eleições legislativas britânicas. Numa das gravações, o deputado trabalhista Jack Straw, ex-ministro de Negócios Estrangeiros, promete usar o prestígio dele e estipula um preço. Normalmente eu cobro por discurso ou alguma outra coisa cerca de 5.000 libras diárias. Isso é o que eu cobro. Em outra, o deputado conservador Malcolm Hefkin se descreve como autônomo, que precisa fazer bicos para ganhar dinheiro extra. Você ficaria surpresa com a quantidade de tempo livre que eu tenho? Eu tenho que ganhar meu rendimento. Os 2 políticos foram flagrados por jornalistas que fingiram ser representantes de uma empresa chinesa interessada no mercado britânico. Nas gravações, tanto o trabalhista quanto o conservador cobraram uma propina equivalente a R$20.000. Os 2 políticos foram suspensos. Malcolm Hefkin renunciou ao cargo de presidente da comissão que supervisiona os serviços de inteligência no Reino Unido.
Stroll, que trabalhou para o ex-premier Tony Blair, tinha previsto deixar o parlamento em maio. Ele anunciou que vai manter a decisão. Renato, em todo lugar tem político corrupto. O problema lá é que é punido. Mas também veja, no caso foi a imprensa, e veja, se nós pensarmos em Winston Churchill, em Harold Wilson, em outros, Clement Attlee, Macmillan, para pegar políticos tanto conservadores quanto trabalhistas da metade do século, muito improvável que algum deles fizesse uma coisa dessa, muito difícil. Agora, desde pelo menos o governo da Thatcher, isso está acontecendo. O governo da Margaret Thatcher teve o caso do filho dela, que se acompliciou com pessoas para tentar um golpe de Estado num país da África, agora eu não lembro qual, e que acabou sendo condenado, o filho da Thatcher, a uma pena de prisão na África do Sul, que ele nunca cumpriu porque fugiu. E nós tivemos com o Tony Blair toda uma degradação da imagem do primeiro-ministro. Não lembro se ele chegou a ser acusado de corrupção, mas as mentiras, no caso da invasão do Iraque, pesaram contra ele e levaram um antigo amigo dele, Robert Harris, a escrever esse livro, que virou um filme do Polanski, muito bom, O Escritor Fantasma, que o acusa de, enfim, das piores coisas possíveis. Então, nós temos uma degradação moral muito grande no Ministério. Eu acho ótimo que os dois tenham sido expostos, acho muito bom isso estar sendo colocado, mas, vamos dizer, há uma degradação vamos dizer, do papel de governo na Inglaterra que é muito visível. A gente poderia comparar com a França, que também tem isso. Uma degradação, não sei em que medida é no plano da honestidade, em que medida no plano da hierarquia do cargo. Você lembrar que o Sarkozy, tão logo se elege, vai fazer um passeio de iate com um rico financiador, que é uma coisa, vamos dizer, que mistura, o público e o privado de uma forma escandalosa. Então, vamos dizer, infelizmente, o Brasil não é o único. Né? Telmo Ferreira aqui pelo Facebook, Luiz. Políticos ingleses, 5 mil libras no Brasil seria troco de pinga? E olha o papel da imprensa livre. Isso, legal a observação dele. Realmente, 20 mil reais no Brasil para a corrupção que a gente está vendo na Petrobras é uma causa, é justiça de pequenas causas. É um valor irrisório. Agora, de qualquer maneira, na linha do que o Renato colocou, esse grande escândalo hoje mundial é o HSBC, que tem lá 9 mil contas de brasileiros com dinheiro que provavelmente não foi declarado ao fisco, portanto são todos criminosos. E a mídia não dá o nome desses 9 mil. Cadê os 9 mil brasileiros? Eles não dão o nome. Então o escândalo do HSBC agora se soma o escândalo da própria mídia, que se mantém num silêncio. E o diretor-geral do banco na Suíça, quando fez a lavagem de todo esse dinheiro, ele foi ser ministro de quem? Exatamente do atual governo de Cameron, na Inglaterra. Ele é ministro, foi até há poucos dias ministro. O cara saiu do HSBC, lavou dinheiro de narcotraficantes, artistas, reis e tudo, e agora foi ministro do Cameron. Ou seja, a crise moral é generalizada. O governo está firme na busca por apoio no Congresso Nacional para aprovar as medidas de ajuste fiscal. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reúne com o ministro das Cidades e líder do PSD, Gilberto Kassab. Ontem, Levy se encontrou com integrantes do PMDB. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, chamou os líderes do principal aliado, o PMDB, para um jantar oferecido pelo vice-presidente da República, Michel Temer, em Brasília. O governo ouviu muitas reclamações sobre a falta de parceria. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, classificou a base governista como capenga. Você não pode ter um governo de um partido hegemônico, ter um partido que é o maior partido do Congresso Nacional como parte da coalizão, sem que ele tenha papel na definição das políticas públicas. Mas no final, Levy conseguiu o compromisso de que o partido vai apoiar o pacote de ajuste fiscal que altera direitos trabalhistas e previdenciários. A expectativa é economizar aproximadamente 18 bilhões de reais por ano. Ele apresentou também um corte de até 80 bilhões de reais nas despesas do governo. Em troca do apoio, o Palácio prometeu nomear PMDBistas para cargos de segundo escalão. Hoje, o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, recebeu líderes partidários em mais um esforço para garantir a aprovação do ajuste. Elas são medidas no sentido de fazer a preservação de benefícios importantes
e corrigir eventuais distorções que existem nesses benefícios e dar sustentabilidade aos fundos que rastreiam, né, o acesso a esses benefícios. O governo também busca apoio para controlar a comissão especial da Câmara dos Deputados, que vai debater a reforma política. Os integrantes começaram a trabalhar hoje e a maioria deve se posicionar contra a reeleição. Essa questão das medidas, como você acha que será tratado isso no Congresso Nacional? Vão pensar no cidadão? Bom, justamente são duas questões diferentes, o Congresso e o cidadão. Do ponto de vista da política, eles estão negociando o que eles têm que negociar, eles têm que fazer para passar o projeto de lei que, segundo eles, são necessários para a boa condução da economia. Do ponto de vista do cidadão, o que a gente vê que todos os termos que estão colocados na balança nos prejudicam. Haverá redução de direitos trabalhistas, haverá redução de investimentos por parte do governo, haverá nomeação de políticos para cargos importantes. Nenhuma dessas coisas eu posso dizer que me deixa feliz. Luiz, aumento de impostos e não há em nenhum momento o corte no orçamento, né? Claro, corte no orçamento, os deputados que ganham um absurdo, poderiam ganhar menos, um monte de coisas para cortar. Agora, é o fisiologismo, ou seja, as negociatas são horripilantes. Agora, fala-se muito, William, então, está todo mundo falando em impeachment da Dilma, né? Então, movimento e tal. Vamos dizer, conseguiram o impeachment da Dilma. Quem assume é tudo PMDB. É Michel Temer ou Cunha ou Renan. Tudo PMDB. E convenhamos, o Brasil, nessa altura, ser governado por PMDB, na verdade, seja PMDB, PT, PCSDB, acho que por ninguém mais, o Brasil está embicado para baixo. Mas alguém vai ter que governar. Alguém tem que governar, mas que seja um decente, não esses partidos que estão aí. Veja a seguir, Câmara aprova criminalização da venda de bebida alcoólica para menores e ainda drones sobrevoam Paris e levantam suspeita de ação terrorista.